Salve família, tudo bem com vocês? Eu sou o Ines e eu vim trazer para vocês mais um vídeo e dessa vez finalmente eu vim trazer o vídeo sobre o painel que eu fiz aqui no meu setup. Vou falar para vocês o passo a passo de como eu fiz tudo, vou mostrar alguns materiais que eu usei, algumas ferramentas e vou deixar algumas fotos durante o vídeo de como foi feito, o passo a passo de cada coisa que eu fui fazendo, tá ok? Mas antes do vídeo, vou deixar aqueles avisos de sempre. Para quem não viu ainda meu vídeo sobre o setup, eu vou deixar um card aqui em cima. E também vou avisar vocês que tudo que está aqui no meu setup, praticamente tudo que eu estou usando aqui, eu tenho links aí na minha descrição, tá? Só dá uma olhadinha aí, caso você queira comprar algum periférico, alguma coisa que tem aqui, tá aí na descrição, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Então, quem viu o vídeo do setup, viu que eu chamei bastante atenção para o fato dos LEDs que eu coloquei aqui estarem difusos, não estar aparecendo os pontos de LED, né? E isso se deve ao fato de que eu coloquei os LEDs um pouco atrás aqui do painel. Existe uma distância entre o painel e a parede. E por isso que os LEDs não aparecem aqueles pontos, apenas a luz difusa aqui em cima, né? Essa é a parte interessante aqui do painel, que deixou essa estética que eu particularmente acho mais bonito do que aqueles pontinhos aparecendo. E como que eu fiz isso? Bem, primeiro eu vou dizer de onde eu tirei a ideia. Foi de um vídeo do Luigi Tech em que ele fez um painel bem parecido com esse. Só que tem uma mudança. Ele usou ripas de madeira e uma chapa de compensado. Eu achei um pouco complicado de fazer e eu pensei em algo mais prático. E aí que eu tive a ideia de usar placas de isopor. Isso mesmo, placa de isopor. Eu optei por placas de 20 milímetros, porque eu acho que é a distância ideal. E vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Vamos lá. Vou aqui pro lado aqui para a cama, que eu deixei aqui tudo separado. Eu usei essas placas aqui 3D. Elas são no formato de montanha, eu acho. Tem umas em formato de diamante também, que são bem parecidas, tá? Eu vou deixar os links aqui da placa na descrição aí também para vocês. Essas placas saem em média R$10 cada uma, mais ou menos. Eu acabei comprando 12 porque era o pacote que valia mais a pena na época, porque talvez eu até termine a parede ali e faça a parede toda. E as placas de isopor são essas daqui, ó, que vocês encontram em qualquer papelaria. Eu comprei aqui no Rio na Tides, que é uma loja bem tranquila, mas você acha isso em qualquer papelaria, tá? Não se preocupa com isso não. A espessura é essa daqui, são de 20 milímetros, que eu achei a mais ideal. Mas caso você queira o painel um pouco mais longe da parede, você pode usar essa espessura aqui, ó, que é de 30 milímetros. Mas eu não achei necessário. Eu até cheguei a comprar algumas placas dessa espessura, mas eu achei que 20 milímetros é o ideal, porque senão ia ficar muito destacado da parede e seria mais difícil também de fixá-la na parede, tá? Para fixar na parede, eu usei parafusos mesmo, tá? Eu preferi parafusar as placas do que colar, porque a ideia do painel aqui era ser algo prático de tirar também, caso eu queira tirar. Então por isso eu usei parafusos e porcas, que é muito mais fácil do que você tirar a cola da parede, caso você cole o isopor na parede. Então com os parafusos é só desparafusar, passa uma massinha ali e pinta de novo a parede e tá tranquilo. Eu usei porcas para fixar um pouco mais fácil, tá? E eu fixei em 4 pontos diferentes. Eu optei por 4. Achei necessário para ficar mais firme, né? Para fazer em 4 lugares diferentes. E para deixá-la bem alinhada, eu usei esse nível aqui. Não necessariamente você tem que ter um nível desse em casa. Você pode simplesmente baixar um aplicativo no celular e colocar. E também vai funcionar bem. Mas com o nível é bem mais fácil, tá? Outra dica, se você tiver alguém para te ajudar, melhor ainda. Porque para deixar tudo bem alinhado, é importante que alguém esteja com você e segure a placa, que assim, a pessoa segurando, você coloca o nível aqui em cima e vai ajustando até ela ficar completamente na posição certa. O mais importante é a primeira placa. Depois que você colocou a primeira, tudo vai fluir tranquilamente. Para a altura do painel, do chão ali, eu medi 60 centímetros, porque a minha mesa tem 75, 76 de altura. Eu queria que o painel descesse abaixo da mesa uns 10 centímetros. Então, ou até mais, ou uns 15 seria o ideal. Então eu botei 60 centímetros, risquei ali embaixo
Fixei a placa de isopor ali, pedi a minha esposa para segurar a placa, coloquei um nível aqui em cima. Sim, eu vou explicar assim bem passo a passo mesmo para vocês, tá? Botei aqui o nível aqui em cima, fixei, deixei tudo bem alinhado, encostei mesmo a placa na parede ali, coloquei, fixei e eu vim com a furadeira. Furei a placa de isopor bem leve, com uma broca bem fina, e só marquei a parede nos 4 pontos do isopor. Não fiz medidas precisas, tá? Para colocar o parafuso. Apenas coloquei em 4 pontos diferentes. Com a furadeira eu firmei aqui, marquei a parede. Tudo isso com alguém segurando a placa para você. Depois de marcado é só tirar, fazer os furos. Eu usei parafuso 7, com bucha 7, tá? Vamos ver se vai focar aqui. Não quer focar, né? Aqui, pronto. Bucha 7 com parafuso 7. E a dica aqui é você ir no material de construção e procurar um parafuso que seja o mais longo possível do tamanho 7, que sirva numa bucha 7. Para quê? Para que ele entre o máximo possível na parede, tá? Você pode ver aqui, vou tentar mostrar para vocês com uma mão só. Ver se eu consigo mostrar. Que esse parafuso aqui, ele chega aqui. Deixa eu ver se foca aqui. Pode ver que ele passa um pouquinho aqui. Nem é tão ideal esse parafuso aqui. O que eu usei, ele é um pouco mais largo. Ele vem até aqui mais ou menos, ó. É que esse daqui só vem até aqui, tá vendo? Mas o ideal é que ele venha até aqui. E você não precisa firmar muito não, tá? Depois que ele entrou aqui no isopor, basta ele firmar um pouquinho aqui. Porque se você forçar muito, você vai afundar o isopor. Então, vai só até aqui mais ou menos. Depois de colocar a primeira placa, é bem mais simples. Porque você vai colocar de cima, bem encostado na outra, ela já vai estar no nível praticamente. Vai fazer o mesmo processo, vai furar, marcando com uma broca menor, uma broca 5 ou 4. Fura só para marcar a parede mesmo, tá? Aí você tira a placa, vai lá, fura, bota a bucha e parafusa a placa. Eu vou deixar aí as fotos para vocês do passo a passo. Já aviso que a qualidade das fotos não está muito boas, porque eu acabei tirando a foto com o celular que eu tinha na mão, que tem uma câmera um pouco inferior. Mas vai dar para vocês entenderem. Depois de coloca a de baixo aqui também, bota de cima. Essas duas daqui você já vai precisar usar o nível, da mesma maneira que vocês usaram lá. Coloca as placas e aí vai ficar a parede de isopor aqui para vocês. Fez ali a parede de isopor, agora vem a parte de colar as placas no isopor. Eu usei essa cola aqui, a cola Cascola, que é uma cola adesiva que é muito forte, tá? Essa cola é usada para colar direto na parede as placas e não no isopor. Ela tem uma substância química muito forte e eu não sabia muito bem disso. Então eu nem vou recomendar que vocês usem essa cola não, tá? Eu recomendo que vocês usem a cola PU, que ela precisa de uma pistola para aplicação, mas que ela provavelmente vai ser a mais ideal para esse painel aqui, já que a gente está usando isopor. Se vocês estivessem usando madeira, com uma chapa de compensado ou até direto na parede, essa cola aqui seria tranquila de usar. Mas para o isopor não foi tão simples no meu caso, tá? Porque ela é muito forte. Ela tem que ser aplicada em 2 camadas. Você tem que aplicar na superfície e no objeto, no caso aqui na placa 3D. Você precisa aplicar a cola na parte de trás aqui, toda na parte de trás, e aplicar também aqui no isopor. O problema é que a substância química dela é muito forte e quando você aplica ela no isopor, ela começa a corroer o isopor. O isopor vai ficando afundado e eu percebi isso logo na primeira aplicação. Mas como eu já tinha comprado a cola e não tinha mais como voltar atrás, eu insisti e ainda deu certo, tá? Eu apliquei uma camada muito fina no isopor e caprichei na camada aqui da placa. Então aqui eu passei bastante, aqui eu passei bem pouco com o pincel. E depois eu vim aplicando e colocando a placa 3D. Mas para vocês eu recomendo, como eu disse, vocês usarem a cola PU. Tá? A cola PU vai ser mais simples. Você nem precisa aplicar no isopor. Você aplica só na placa mesmo, na parte de dentro, como eu falei ali. Já pode fixá-la direto no isopor. A dica vamos lá. Aqui eu optei por colocar rente à parede. Vocês podem ver que a placa 3D está rente à parede. Mas vocês não precisam fazer isso. Vocês podem deixar aqui uns 3 centímetros de fora da parede,
que acredito eu que vai ser até mais prático para vocês trocarem um LED no futuro. Aqui no meu caso, eu vou ter mais trabalho para fazer isso. Como eu disse, eu encaixei o isopor aqui no canto. Então, para passar o LED, eu vim com estilete e cortei a parte do lado aqui do isopor. Assim como eu fiz embaixo também. Eu acabei tendo que tirar uma fita do isopor ali embaixo para ele não ficar aparecendo. Por quê? Porque vocês podem ver que eu botei a placa 3D um pouco afastada do isopor. Como assim? Vamos mostrar aqui na prática. Aqui está a placa de isopor e aqui está a placa 3D. O que eu fiz? Eu coloquei ela um pouco afastada. Vocês podem ver aqui cerca de 3 centímetros aqui, de 2 a 3 centímetros. Eu recomendo logo vocês colocarem 2 centímetros no mínimo aí, para que tenha uma distância bem boa, assim como aqui também, tá vendo? E ao fazer isso, vai sobrar uma fita lá para baixo, porque você vai ter duas placas, uma encostada aqui atrás, uma da outra, então vai sobrar um pouquinho. A ideia é que sobre aqui, para que as pontas do LED não apareçam, então quanto mais até melhor. Eu não sei se vocês já repararam, se já apareceu na câmera, mas ali no cantinho eu não coloquei o suficiente, tá vendo? Então ali ainda aparece um pouquinho os pontinhos. Por isso que eu caprichei aqui na planta aqui do lado, que de frente não dá para perceber, mas aqui do lado dá para perceber sim, que tem uns pontinhos ali, entendeu? Não ficou tão perfeito. O meu painel não ficou, mas o de vocês pode ficar com essa dica aqui. Então capricha nesse lado aqui. Com relação a nível, aqui eu não usei nível, tá? Aqui foi no olho mesmo. E por isso que a primeira placa acabou ficando errada até. Vocês podem ver que aqui, ó, ela não ficou muito justa não. Inclusive aqui ficou um distanciamento entre eles. Eu tive que botar um papelzinho branco aqui para que a ponta do LED não aparecesse, porque tem um LED bem aqui, ó. Aí a primeira placa com a segunda não ficou com a distância ideal. A dica aqui é qual? Assim como eu fiz aqui, eu coloquei ela um pouquinho em cima da outra. Não sei se dá para perceber, mas está milimetricamente uma. Aqui, ó, essa aqui, ó, tá um pouco abaixo da outra, atrás da outra, na verdade. Aí eu coloquei a de cima, aí eu vim colocando a parte de cima todinha primeiro, entendeu? Acho que eu tenho uma foto dessa com a faixa só a faixa de cima colocada. E aí os LEDs passando até aqui embaixo. Aí depois eu vim para baixo também, mesma coisa. Coloquei um pouco em cima, tá vendo aqui, ó? Tá um pouco acima da outra e aqui um pouco em cima dessa outra. É milimetricamente mesmo. E essa cola ela é muito forte. Depois que você coloca, já era, não tem como tirar. Por isso que essa placa aqui tá com esse distanciamento errado. Infelizmente eu não tive como voltar atrás, entendeu? E assim eu fui colocando. Coloquei todas as outras ali. E como eu tenho esse guarda-roupa velho aqui, eu nem me preocupei muito com a finalização aqui do lado não, tá? Mas é simples de mexer caso eu vá terminar esse painel para a parede toda aqui quando eu tirar esse guarda-roupa daqui. Eu nem falei, né? Cada placa dessa tem 50 por 50, totalizando assim 1 metro de altura a cada duas placas e 1 metro de largura aqui a cada duas placas. Então ficou com 2 metros aqui por 1 metro de altura. Então deu uma altura que eu acho que é o necessário aqui para usar apenas como painel e não como a parede toda, não precisa. Eu queria só o painel, não queria na parede toda porque eu queria botar as prateleiras, botar os quadros, enfim. Então ficou 2 metros por 1 por mais 1. Então vai dar 2, 3, 4, 5, 6 metros. Então a fita de 5 não seria suficiente, certo? Mas como eu tenho um guarda-roupa aqui do lado, acabou que a fita foi o suficiente, que eu não precisei passar o LED aqui nessa lateral, entendeu? Então ficou 2, 3, 4, 5. Ainda sobrou um pouquinho porque ali eu não precisei colocar todo para cá, entendeu? Eu botei um pouco mais para cá, acabou sobrando um pouquinho para eu ter um pouco de fita aqui para poder puxar a mesa caso eu precise mexer em alguma coisa ali. Então, acho que é isso. Acho que eu falei tudo que é importante aqui. Acho que eu não esqueci de nada. Se eu esqueci, eu vou deixar uma legenda, deixar alguma coisa aí. Esse foi o painel que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Como eu disse, a ideia partiu lá do canal do Luigi. Na verdade, eu já tinha essa ideia. Eu queria botar o LED difuso, mas eu não sabia exatamente como. E ao ver como ele fez, me veio essa ideia de usar as placas de isopor, que são até mais baratas do que usar compensado e ripas de madeira. Mas eu achei que ficou bem legal e ficou por um custo legal também. Porque essas placas de isopor, elas não são caras, elas são até baratas na papelaria. Os parafusos e isso também são coisas bem baratas. As placas aqui, se você contar
vai dar uns R$60 em placas de 3D, não é muito pro resultado que elas dão, certo? Se você fosse fazer de gesso seria muito mais caro. E eu gostei muito do resultado, muita gente perguntou para mim aí nos comentários sobre a placa, então acredito que todo mundo tenha ficado bastante curioso e gostou também do resultado. Então fica aí o vídeo, demorei muito para fazer, mas eu fiz. O próximo provavelmente vai ser aqui sobre o Phanteks Tamago, que eu já estou testando, já tem uma semana que eu testei. Inclusive a bateria durou praticamente uma semana, tá? Tem uma bateria muito boa, um volume muito bom. E esse é o vídeo, gente. Obrigado aí por quem assistiu até aqui. Se você for possível, se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve aí no canal. E eu queria deixar meus agradecimentos a todo mundo que se inscreveu até agora, todo mundo que deu seu like e todo mundo que comentou. Muita gente comentou o meu vídeo lá do setup, eu fiquei muito feliz, respondi todo mundo. Então, caso você tenha alguma dúvida sobre o setup, alguma dúvida sobre o painel que ficou, pode comentar que eu vou responder todo mundo, tá? O canal tá no começo, e por mais que eu não tenha muito tempo de ficar gravando muitos vídeos, eu vou dar toda a minha atenção possível aí aos comentários para ajudar quem eu puder. E quem quiser dar dicas também do que eu posso melhorar aqui no setup, do que eu posso melhorar na produção dos vídeos, eu estou só começando agora, então nem editor de vídeo profissional estou usando ainda, estou fazendo da maneira mais básica possível, porque eu não tenho muito tempo para me aprofundar nisso, mas eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de como é montar um setup gamer que eu tanto queria, tá ok? Então, muito obrigado, fica até a próxima aí. Quem puder, deixa o like, como eu disse, e valeu, gente!